Boa tarde, gente. O objetivo desse vídeo é a gente falar sobre a noção de discurso para Michel Foucault. Eu já peço para você deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos a respeito de Michel Foucault e autores pós-estruturalistas. Bom, vamos lá. O que é o discurso para Michel Foucault? Para Michel Foucault, o discurso não pode ser entendido, primeiro eu vou falar aquilo que ele não é, e aí eu elenco aquilo que ele é. O discurso não pode ser entendido como um conjunto de palavras. Ele não pode ser confundido com uma retórica e ele também não pode ser confundido somente com as palavras que saem da fala de um indivíduo. O discurso ele não se confunde só com um conjunto de palavras. Ele não se confunde só com um conjunto de coisas ditas. O grande ponto do discurso, portanto, é que, ao mesmo tempo, ele não tem muito a ver com as palavras, ele não tem muito a ver com as coisas, mas ele é, na verdade, um interstício onde a gente consegue organizar aquilo que é possível de ser dito, aquilo que pode ser considerado uma verdade ou uma mentira, aquilo que pode ser validado como ciência ou não, aquilo que é lógico de ser falado em alguma situação por cada sujeito que participa do discurso. Então a gente precisa entender o discurso como um sistema, como algo parecido com uma estrutura, que tem uma dispersão de enunciados, né, dentro dessa estrutura, regido por regras que podem fornecer ali uma possibilidade de aparecimento de alguns enunciados e desaparecimento de outros, que pode definir as ausências e as presenças. O que isso significa? Isso significa que o discurso funciona como uma maneira de se construir a realidade. É claro que a realidade para além do discurso também existe, só que ela não é crua, né? Ela não pode ser absorvida 100% somente no olhar humano, ela precisa ser coberta com algum tipo de simbolismo, com algum tipo de conjunto de signos. E aí sim a gente consegue organizar as coisas que existem e a gente consegue definir as coisas que existem também. Isso significa que o discurso funciona como um elemento para, dessa forma, construir a realidade em conjunto com a realidade material vista para além do discurso. O discurso também é formado historicamente, ele não nasce do nada, ele não nasce a partir da vontade dos indivíduos. O que menos importa é a vontade dos indivíduos, porque no fundo o discurso é aquilo que vai fornecer os enunciados para compor as vontades, os desejos. Ele vai fornecer as possibilidades de se ter um objetivo dentro de um dado discurso e de se ter a chance de falar uma coisa ou outra. Tudo dependendo da posição que o sujeito ocupa dentro do discurso. As relações que são firmadas entre os diferentes sujeitos vai, portanto, definir aquilo que pode ou não ser dito por cada um deles. Sendo assim, a gente já tem dois pontos. O primeiro ponto é: o discurso constrói o conhecimento, né? A possibilidade de se conhecer algo, dizer verdadeiro ou não, dizer que é ciência ou não, e ele também define os sujeitos, na medida em que os dispersa e os localiza em diferentes posições, dando diferentes relações para cada tipo de sujeito que está dentro do discurso, né? Isso significa que, por exemplo, em uma escola, um aluno vai ter X enunciados que ele pode falar com o professor, e o professor vai ter Y enunciados que ele pode falar com o aluno. Não é uma relação livre, é uma relação determinada pela posição que esses dois sujeitos estão ocupando. O discurso também é móvel, o discurso ele pode se modificar. Na medida em que ele não é um ente metafísico existente antes da existência dos sujeitos, que existe antes da sociedade, na medida em que ele depende da prática do discurso, da sua prática social, ele pode muito bem mudar. A única coisa que vai dar um suporte material para o discurso é aquilo que o Foucault chama de a priori histórico, que basicamente pode ser definido como o arranjo material das coisas que vai gerar uma certa positividade para nascer o discurso. Então, o arranjo das instituições sociais, das relações de poder, do momento histórico, dos eventos históricos que acontecem, tudo isso vai dar um suporte para o nascimento ou para as modificações dentro do discurso. Para entender o que é o discurso, é necessário sempre se perguntar 5 coisas, pelo menos. A primeira coisa é: o que está sendo representado dentro desse conjunto de enunciados que eu estou analisando como uma verdade ou como uma norma? A segunda pergunta é:
como esses enunciados que podem ser verdadeiros ou não foram construídos, o que foi deixado de fora para se construí-los e o que foi considerado importante para que eles nasçam. A terceira pergunta é, e essa pergunta é muito nietzschiana, quais são os interesses que estão em jogo na produção desse discurso e em sua prática discursiva? A terceira pergunta é, como esses interesses e como esses enunciados se manifestam? Como que eles acontecem na prática social? Através de qual tipo de regra que eles se manifestam? Em uma regra que aborda os conceitos do discurso? Em uma regra que aborda os modos de enunciação desse discurso? Em uma regra que define as estratégias de diferentes posições sociais dentro do discurso? Como que isso se manifesta? E a última pergunta, a quinta pergunta é, como os enunciados se dispersam para terem possibilidade de serem ditos? Como eles podem ser considerados normais e como eles podem ser considerados, de repente, patológicos. Como esses enunciados se relacionam de maneira saudável com o discurso e como eles se relacionam de maneira em que podem ser desconsiderados como uma parte normal e sã da prática discursiva. O discurso, através dessas perguntas, pode ser identificado como uma regularidade, ou seja, como um conjunto de enunciados que está disperso dentro de um dado campo de discurso, dentro de um dado campo enunciativo. Esse conjunto de enunciados é regido por regras, portanto a sua dispersão é regida por regras, e as possibilidades de fala estão sempre relacionadas às regras que definem a posição de cada sujeito e a dispersão dos enunciados dentro do campo enunciativo. Então o que a gente precisa entender é, o sujeito não é o centro da análise dentro do problema do discurso. Dentro do problema do discurso, o sujeito é um elemento construído, delimitado. É um elemento que está ali na medida em que existe uma possibilidade dada pelo próprio discurso para que ele exista. O discurso vai definir as chances do sujeito. Muito obrigado, gente. Fiquem atentos para o próximo vídeo. A gente vai continuar falando de análise do discurso, Foucault, Saussure. Por favor, se inscreva no canal caso queira. Caso queira, dê um like. Até a próxima.